Queridão, queridona, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, já está na tela, 5 a 11. Colossenses 3, 5 a 11. O título desta mensagem é Antes e Depois de Cristo. Interessante que o apóstolo Paulo, como eu disse na mensagem passada, já ultrapassou a primeira metade da sua carta, em que ele fala sobre a nova vida em Cristo. Sendo que nos primeiros 2 capítulos, ele fala de uma maneira mais teórica acerca do princípio dessa nova vida, e dos últimos 2 capítulos, ele fala mais da prática desta nova vida. Interessante de que vida cristã não deve ser um conceito apenas subjetivo, etéreo, sem conteúdo. Vida cristã tem que ser algo prático. Esse texto vai nos ensinar, eu fiz questão de dividir, eu poderia escolher falar dos versículos 5 a 17, mas eu optei de separar 3 a 11, 12 a 17, primeiro para que a mensagem pudesse fluir mais com detalhes, sem ficar cansativa, e segundo também para deixar claro os marcadores que o apóstolo Paulo sugere. De 5 a 11, ele fala daquilo que deve morrer em nós, não se assuste com isso. Eu já falei aqui que Deus não quer ferir o seu orgulho, né? Deus quer matar o seu orgulho, né? Então ele começa falando de coisas que precisamos deixar morrer. Pode parecer um tema extremamente impopular, e o é, mas coisas que a gente precisa fazer morrer. Não é apenas deixar morrer, o original diz mortificar, fazer morrer, determinar que morra. E outras coisas que nós devemos abandonar, para, de fato, segundo o versículo 11, vivermos o princípio, a verdade do Cristo é tudo e está em todos. Eu escolhi essa imagem da tradição europeia de, por ocasião da Páscoa, pintar ovos. E é uma tradição rica entre os europeus, e no Brasil, no sul do estado, é muito comum também. No sul do país. O sul do estado é a gente, né? Eles pegam ovos, né, e esperam secar todo aquele trabalho, tudo, e delicadamente pintam a mão, ou alguns esculpem em chocolate. A ideia dos ovos relacionados à Páscoa, obviamente, é uma tradição extra-cristã. Eu estou usando o termo até bonito, extra-cristã é pagã, não é? Mas tem sido incorporada às tradições cristãs no mundo todo, no mundo todo. Os ovos são símbolos de nascimento, de vida, e realmente é uma obra de arte. Chegando em casa, depois você vê pelo YouTube que vai ficar com uma nitidez mesmo de TV, HD, e ovos lindíssimos, pintados com as cores bem vistosas. É uma tradição milenar do cristianismo, né? Pintar um ovo de galinha com cores alegres para representar a ressurreição de Jesus Cristo. Na Alemanha, não é só no Natal, por exemplo, que se decoram árvores. Na Páscoa também. Só que eles capricham nas cores.
com ovos coloridos em especial. E é claro que existem ovos de Páscoa pintados que são verdadeiras obras de arte e de joalheria. E aos mais apetitosos, sem sombra de dúvida, aqueles que são feitos com chocolate. Amém, aleluia, amém. Mas eu só fiz uma digressão sobre essa questão dos ovos e dessa tradição, porque tem a ver, não obviamente, eu não estou sacralizando uma tradição que entrou no cristianismo há milhares de anos, mas que não é genuinamente cristã, mas eu estou falando sobre a importância da vida, da nova vida. Então, antes de Cristo nós não vivíamos. Depois de Cristo nós descobrimos ou temos a verdadeira vida. Eu não sei se você vai concordar, acredito que sim, que a gente começa a viver quando a gente conhece a Jesus. Né? Antes não é vida, amados. Não é vida. Não é vida. Tem coisa que está acontecendo no mundo que sempre aconteceu, mas a mídia traz tudo para a gente, né? Mesmo quando a gente não quer saber, eu não quero saber, mas a gente acaba ficando sabendo. Mas o princípio do Evangelho é vida. João 10,10 diz, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. O nosso Deus é um Deus que gosta de vida. Como é bonito, não? O nascimento de uma criança, como é bonito o crescimento de uma criança. Vida, vida. Na vida, no nosso coração, no nosso relacionamento com o Senhor, da mesma forma. Vamos ao texto. Colossenses 3, 5 a 11. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Você pode dizer amém? Amém. Iago, solta aí a grande ideia desse texto. A nova vida em Cristo rompe com o modo de viver do nosso passado sem Cristo. Nós precisamos entender, amados, e deixarmos claro um antes e um depois. Se eu perguntar a você acerca de sua conversão e você não tiver muito claro que houve um antes e um depois, é questionável se de fato você é convertido. Depois de Paulo deixar claro que os colossenses estavam envolvidos em doutrinas erradas a respeito da espiritualidade, estavam envolvidos em legalismo, em misticismo, em ascetismo. O que isso significa? Eles queriam, porque queriam, colocar ideias, princípios, valores não cristãos, legalismos judaicos, observância de ritos, de regras, farisaísmos, moralismos, dias sagrados, circuncisão e outras práticas, mas que não nos pertencem mais, uma vez que estamos em Cristo. Estamos livres. Misticismo, a ideia de relacionamento com anjos, com culto aos anjos, com religiões, é uma simbiose, um sincretismo com religiões de mistério, amados.
uma confusão, uma mistura. O ascetismo, crentes amados que estavam optando em se afastar do mundo, se afastar da família, para viver uma vida que, segundo elas, poderia estar mais próxima de Deus. Não! Paulo diz, capítulo 3, versículo 1, vocês já foram ressuscitados com Cristo. Amém. Agora vocês já passaram da experiência espiritual da morte, como ele já havia dito no versículo 20, no capítulo 2, vocês já morreram para esses rudimentos do mundo, para essas ideias místicas, esses anjos, esses seres, esses fundamentos relacionados à terra, ar, fogo, água, chega. Vocês agora já ressuscitaram, isso é extraordinário. Nós somos chamados, amados e amadas, a participarmos de uma nova vida. Nós somos cidadãos dos céus. A mensagem na quinta-feira passada foi nessa linha, e você pode estar pegando, recuperando em nosso canal. Busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Construam a vida de Deus. Nós falamos de um pensar aqui, que é algo que é carregado com muito coração. É um exercício realmente de dizer, olha, os nossos interesses estão voltados para as coisas de Deus, para as coisas do alto, não em relação às coisas terrenas. Paulo está nessa direção para falar aos colossenses e a nós de que, por exemplo, os nossos pensamentos que comandam as nossas ações e decisões, tudo que ocupa a nossa mente precisa estar relacionado a valores eternos, a coisas onde Deus habita. Parando para pensar quanto sofrimento, dor e decepção, só porque nós não pensamos naquilo que de fato edifica a nossa vida espiritual. E a gente vive então nessa tensão. Mas Paulo nos avisa no versículo 4, quando Cristo, que é a vida de vocês, do capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, aleluia, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Parece, amados, que Paulo está dizendo o seguinte, me permita citar, espera só mais um pouquinho. Não perca a cabeça, não perca o juízo. Aos Filipenses, Paulo disse, a nossa pátria está nos céus. Vivam aqui, mas vivam com senso de imediatismo. Vivam sabendo que é só mais um pouquinho. A vida aqui, amados, é uma fração mínima do tempo que vamos viver com Cristo na eternidade. A verdadeira vida está por vir. Não é à toa que nos evangelhos, uma curiosidade, no evangelho de Marcos, por exemplo, o professor Jonas nos lembrou isso hoje lá, 1/3 do evangelho de Marcos é relato da última semana de Jesus. Marcos fala mais, amados, da última parte, da parte final da vida de Jesus, porque ele não fala nem de nascimento, não fala de genealogia, não fala de nada, já coloca Jesus sendo batizado, já coloca Jesus sendo tentado, e por aí vai. E há um destaque, amados, não apenas em Marcos, mas Mateus, Lucas, João também. Todos os evangelistas estavam certos de que o alvo é, de fato, a vida gloriosa que temos a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário. Amém. Daí eu sei que você está atento a esse princípio. Iago, dando um clique, o que deve ser mortificado então? Façam morrer. Façam morrer. O apelo de Paulo, queridão e queridona, é de que existem práticas e hábitos carnais. E pode ficar tranquilo que eu não vou explicar cada um dos termos, porque é autoinstrutivo aqui. Por mais que a gente tenha gente nova aqui, mas com certeza esse pessoal mais novo sabe de coisas que talvez você não saiba, né? Pode até dar aula para vocês. Então, eu só vou citar aqui autoinstrutivo. O tutorial já está pronto das Escrituras. Práticas carnais, hábitos
correspondentes à natureza terrena. Por isso que Paulo diz, versículo 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Se segura aí na cadeira, hein? Coisa que precisa ser banida de dentro de nós. Façam morrer. Façam morrer. A ideia no original é privar de poder, né? Isto é, tire o poder. Destrua a força desses hábitos, dessas práticas. Está preparado? Tudo o mais que Paulo fala nas outras cartas são mortes que foram operadas não por nós, mas sobre nós. Agora, aqui em específico, o fazer morrer diz respeito a algo que está em nós. É matar membros que estão sobre a terra, que estão relacionados à natureza terrena. Então ele começa, imoralidade sexual. Está claro para você? O que significa? Uma palavrinha só, uma palavra que você conhece, já foi trazida para o português, que é porneia. Daí que vem o termo pornografia, escrita da pornográfica. Porneia diz respeito a todas as relações sexuais ilícitas. Essa palavrinha diz respeito a adultério, relacionamento de pessoas casadas com outras pessoas casadas, ou de pessoas solteiras com pessoas casadas, fornicação, relacionamento íntimo entre pessoas solteiras, homossexualidade, você já sabe o que é, lesbianismo, você já sabe o que é, zoofilia, relacionamento sexual com animais, você já sabe o que é, relacionamento sexual com parentes próximos, irmãos, irmãs, ou pedofilia também, violência sexual para com crianças menores, com relação de parentesco próximo. Relação sexual está relacionada, amados, nas Escrituras, com a adoração de ídolos. Tudo isso está embutido aqui. Paulo está dizendo, façam morrer. Impureza. A ideia de impureza carrega também essa questão dos desejos sexuais, de luxúria, de vida devassa, de gente com motivos impuros, de gente que só pensa naquilo, é impureza. Paixões. Ah, pastor, mas eu estou apaixonado, a palavra bonita, não. Mas nesse sentido aqui, paixões significa gente aflita na mente. Gente com emoções aflitas e afligidas. Gente que experimenta calamidade, infortúnio, aflição, por não saber dominar as suas emoções. O grego é patós, daí que vem o termo patológico, né? Doença, gente doente emocionalmente. Estão comigo? Outro, maus desejos. Maus desejos é aquele tipo da palavra que, dependendo do contexto, pode ser bom ou mal, mas nesse caso, maus desejos. São desejos, anseios pelo que é proibido. É desejar o que é proibido. Isso é maus desejos, ou concupiscência, uma palavra mais fora da nossa língua mais comum. Avareza. Ah, e você tem que assistir a mensagem de domingo passado. Né? É não ter o dinheiro como nosso Deus. Que você não pode adorar a dois deuses, servir a dois senhores, ser escravo. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do dinheiro. A avareza. A avareza é o desejo de ter mais, é a cobiça. Agora, é interessante que Paulo coloca um elemento a mais aqui, não é? E a avareza, que é idolatria. Falecido Rousseau Shedd diz o seguinte: deve ser muito importante o fato de Paulo definir avareza como idolatria.
Porque essa palavra idolatria tem a ver com culto. E a principal abominação praticada pelo povo de Deus e pelos pagãos é justamente isso. É cultuar outros deuses. E fazer isso sempre no desejo ávido de obter coisas. Qualquer semelhança com algumas igrejas evangélicas no Brasil não é mera coincidência. Gente que coloca Deus contra a parede, gente que reivindica a vitória, gente que dá o dízimo de quanto deveria ganhar, quanto queria ganhar e não quanto ganha, e outras situações mais absurdas. A avareza, que é a idolatria, é usar a fé das pessoas, o culto das pessoas, para promover desejos imediatos, benefícios pessoais. É não ter o coração puro. É não ter, a revistinha, né? Não ter um coração contente com aquilo que tem. É o que Paulo diz: eu sei passar fartura, eu sei também ter muita coisa, eu de todas as coisas estou experimentado. É gente que todos os dias acorda de manhã dizendo: Deus, me dá força para eu trazer o alimento para minha casa. Eu quero voltar à noite e dormir bem. Quer coma pouco, quer coma muito. Porque a sua palavra diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Tem que morrer. Por causa dessas coisas, versículo 6, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo mais uma vez usa essa expressão que ele já usou em Efésios: filhos da desobediência, ira de Deus. São pessoas que estão debaixo do desagrado de Deus porque insistem em viver de acordo com as suas inclinações infames. A desobediência, amados, na grande maioria da população que está trilhando o caminho que é largo, que conduz à perdição, se tornou mais do que uma expressão. A desobediência se transformou em estilo de vida. Filhos da desobediência. Efésios 5:6. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Daí Paulo, no versículo seguinte, diz assim: vocês também andaram nessas mesmas coisas. Tem gente que esquece, amados, se torna legalista, moralista, santarrão, fariseu, porque se esquece de como vivia. Vocês viviam isso no passado, quando vocês viviam debaixo disso tudo. Mas agora vocês são novas criaturas. Amém. Na vida do cristão, amados, eu já disse, tem que ter um antes e depois de Cristo. Gosto muito quando Paulo vai dizer a Tito, 3:3, porque nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas isso ficou no passado. Amém. Nós éramos. Jesus deixou muito claro, amados, nos evangelhos, e você sabe disso muito bem. Eu só estou citando aqui, batendo nessa tecla. Jesus aconselhou a todos os seus discípulos negarem-se a si mesmos, tomarem a sua cruz e o seguirem. A ideia de negar a si mesmo, carregar a cruz, está longe daquilo que os pseudo-religiosos e supersticiosos de Colossos ensinavam. Não é nada místico, esotérico, não precisa fazer nenhum tipo de mantra, não precisa tomar nenhum tipo de chá, não precisa se privar de determinados alimentos, não precisa se mutilar ou se autoflagelar, não há necessidade, nada disso. É apenas crer e deixar e fazer morrer tudo isso, todos os dias. Alguns lutam com isso, amados, mais e menos, mas todos lutam com isso.
Você vai dizer, pastor, imoralidade sexual a gente é carne, né? Impureza, paixões, maus desejos, avareza não, eu sou muito simples, mas tem muita gente que é simples e avarento, é pobre, mas é avarento. Tudo isso, amados, está no bojo da humanidade, é algo que pertence à natureza terrena. É algo que a gente precisa matar todos os dias. Fazer morrer. Que deve ser mortificado. Talvez não chegue um tempo que você vai dizer o seguinte, não, olha, isso daí eu tiro de letra. Não. Porque o nosso amigo Paulo disse também que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Essa coisa de, não, isso daí está tranquilo. Todas as pessoas que disseram para mim, pastor, esse negócio de bebida, já venci, já. Sou maduro. Depois você me pergunta onde eles estão, que eu vou falar pessoalmente com vocês. Todos, a unanimidade de pessoas que confiam em si mesmas, caem. É 100 em 100. Todos que confiam em si mesmos, caem. Tem que fazer morrer. Prosseguindo, queridão e queridona, existem coisas que a gente tem que abandonar. A questão não é fazer morrer, porque a maioria disso daqui, que está no versículo 8, são coisas que a gente precisa abandonar, porque já se incorporou no dia a dia de muita gente. Está preparado? São quase sempre reações. Fazer morrer são coisas internas. Abandonar são reações, são coisas externas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena. Uau! São coisas que a gente precisa abandonar, isso é colocar de lado, tirar do caminho. Deixar de lado. Deixar de lado. Ira. O que é ira, amados? É raiva. É mau humor. É indignação. É agitação de alma. É emoção violenta. Você precisa aprender uma coisa. A ira é pecado. Porque é a expressão de um coração descontrolado. De uma alma inquieta. Bagunçada. De uma disposição má. Aí você deve estar pensando, pastor, mas a Bíblia diz irai-vos e não pequeis. É outra coisa, depois é outro contexto, outra ideia. Não vou entrar no quesito aqui se existe ira santa, indignação santa. Existe. Mas fora de Jesus eu não conheci ninguém que teve ira santa ainda. Talvez você seja essa pessoa. E eu vou saudar você e te abraçar, mas todos nós, quando iramos, nos pecamos, porque nos expomos a expressões incontroláveis da alma humana. Ninguém conhece essa questão. Eu me iro, mas quando chego perto de pecar, me dá um negócio assim que eu falo, uau, parei. Não. Quando você se ira, quando você se lembra de que você é crente, meu amigo, você já pecou há muito tempo. A ira. Então você tem que abandonar. Indignação, a palavra indignação aqui tem muito a ver com raiva, com ira, mas no original é a mesma raiz da palavra fervendo. Eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo, né? Eu estou fervendo. Da ideia de algo brasa. É o ardor que é provocado pelo vinho. Um vinho que excita, que enlouquece o beberrão. A ideia aqui, queridão e queridona, de indignação, é aquela atitude que faz você tomar determinados procedimentos que em sã consciência você não faria. Você fica indignado quando você vê, você já está enforcando a pessoa. Essa coisa imediata. Depois você se acalma. E você se arrepende. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas é a indignação. É o turbor. Essa
brasa, que acende, é aquilo que a gente chama de fúria também. Não é? Assista aquele filme Um Dia de Fúria. É um camarada comum, pacato. Eu nem vou contar o filme para não estragar. Acontece um dia ele, meu Deus do céu. Indignação. Maldade. Maldade aqui, amados, tem a ver com depravação. É injúria. É iniquidade. Maldade aqui tem a ver com fazer coisas, desejar coisas que constitui em desagrado frontal ao caráter de Deus. Blasfêmia, você sabe muito bem, é calúnia, é difamação, é você promover qualquer tipo de discurso ou opinião contra o bom nome de alguém. Tudo aquilo que a gente perceber nos nossos dias não é mera coincidência, né? Quantas reputações, amados. Tem um livro escrito por um jornalista chamado Assassinato de Reputações. Como que existem pessoas, mentes, discursos, narrativas, que lançam injúrias, difamam pessoas, que se tornam assim, algumas delas até mortas mesmo. Blasfêmia. Em nome da liberdade de imprensa, você não tem o direito de falar o que você quer a respeito do outro. Você sabe, você tem provas, e mesmo assim, por que você está falando mal? Você está ganhando alguma coisa com isso? É aquela história das 3 peneiras de Sócrates, nem sei que era de Sócrates, mas fica valendo porque é chique falar. É bom, é útil, é verdadeiro. Então não me conta. É bom? Não, é bom, não é não. Não me conta. É útil? Vai ser... Não, então não me conta. É verdadeiro? Estão dizendo por aí. Não me conta. Não sei se você já teve isso no seu ambiente de trabalho, família. Estão dizendo por aí. Não me conta. Linguagem obscena no falar. Palavra suja. Palavras de duplo sentido. Paulo vai terminar concluindo tudo isso no versículo 9, dizendo: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, se revestiram da nova natureza, versículo 10, que se renova com pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Gente, fala a verdade. A verdade por si só é muito importante. A igreja aos Colossos, a nossa igreja hoje, as nossas igrejas estão em perigo iminente, porque em nome de uma filosofia pós-moderna, nós acabamos com a ideia da verdade. Nós não podemos nos render, amados, existe uma verdade, não mintam uns para os outros. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passar disso? É procedência maligna. Nós precisamos submeter a nossa mente, John MacArthur fala isso, à verdade das Escrituras e recusar a submissão das Escrituras a qualquer teoria ou especulação que se torne popular no reino da filosofia secular. Hoje é interessante, as pessoas trocam as verdades da palavra de Deus pela última descoberta da psicologia, pela última descoberta da antropologia, pela última descoberta de qualquer outra ciência ou pseudociência. A palavra de Deus continua sendo a verdade de Deus, a palavra de Deus. Devemos nos fiar por ela, amados, mas está complicado. Está complicado. Mas Paulo diz, olha, para com isso. Não mintam. A ideia de tirar roupa velha e colocar roupa nova é de alguém que precisa se despir de algo que
não lhe diz mais respeito. Uma vida antiga, uma prática antiga, um pensamento antigo, algo que precisa ser despojado para ser revestido de uma roupa nova, uma veste triunfal, branca como a neve. Concordo com o Russell Shedd quando vai dizer de que essa é uma referência ao batismo. Ao batismo. Quando chegamos ao batistério, ou ao rio, cachoeira, praia, qualquer lugar, e nós somos mergulhados ali naquela água, nós estamos como que dizendo o seguinte: olha, eu estou me despindo dessa carcaça velha, dessa vida velha. Talvez seja por isso que capa de batismo de igreja, nossa, é assim, geralmente é branca, não é? Uma roupa nova. Uma roupa nova. O Sr. Shedd, para ser muito profundo que era, ele diz o seguinte: isso também pode se referir a um costume da antiguidade, de quando uma pessoa era o oficial do governo, era deposto, ele precisava abandonar, se despojar das vestes relativas à sua posição. Né? Nos filmes americanos tem disso, né? O policial, quando é demitido, fala o quê? Me dá sua arma e o distintivo. E a pessoa chega, toma a arma, toma o distintivo. No Oriente era o seguinte: o cara fazia um crime de corrupção, era mais corrupto do que os outros. Ou foi corrupto, mas foi descoberto. Enfim, coisas assim. Ele era demitido, ele tinha que ali, diante da autoridade, tirar a roupa. Essa roupa pertence a uma autoridade. Eu não sou mais uma autoridade. Se despojar de uma velha vida para se tornar uma nova natureza, que se renova por pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Imagem de quem, amados? De Jesus. Você tem que ser parecidinho com Jesus. Jesus tem que olhar no espelho e ver você. Isso é a ideia de imagem. Ele olha no espelho, vê você. Você é imagem. Você reflete aquele que lhe criou. Daí, o grande finale é: aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo, está em todos. A ideia, amado, é o seguinte: olhe para mim, divisões raciais, religiosas, sociais, não existe nada disso mais. Nós somos irmãos, somos membros do mesmo corpo. Cristo é tudo e em todos. Essas distinções não devem afetar a nossa percepção dessa realidade espiritual. Somos de Cristo. Grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita. Bárbaro é estrangeiro, né? Cita ali da Ásia, morador da Ásia. Não importa se você é negro, branco, asiático, escravo, livre. Cristo é tudo e está em todos. Somos membros da mesma família. Somos parte do mesmo corpo. Uau! Aí os colossenses, lendo esse texto aqui, falaram: mas espera aí, nós que estamos nos purificando, nós que somos da linhagem tal, Paulo está dizendo: não precisa ter linhagem nenhuma. Todos. Cristo é tudo e está em todos. Para terminar, dando isto. Vez por outra, tá? Relembre de como você vivia no seu passado recente. Lembre-se de onde você veio e como você andava. É um bom exercício, é ou não é? Lembra? Porque você reclama muito. Você murmura e tal: minha vida está difícil e tal. Lembra como era antes. Lembra onde você andava, como você andava, com quem você andava.
Nós temos, amados, que vez por outra nos lembrarmos disso e dizer, para aquela lama eu não volto mais. Para aquela prisão eu não volto mais. Para aquela miséria eu não volto mais. Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E a segunda, em Cristo, não somos limitados ao nosso tempo, estado, momento, circunstância, história, biologia ou biografia. Ele é tudo, está em todos. Repare, queridão e queridona, que quando a gente olha para aquilo que Cristo fez na nossa vida e lidamos com as questões desse tempo que nos apertam profundamente, e Paulo vai dizer aos romanos, eu tenho para mim que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Jesus, o nosso mestre, em João 15:5, diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Olhe para mim, queridão e queridona, o que eu teria que fazer para você entender que ser cristão é algo que não se pode praticar sozinho. Eu não sei se você reparou, mas no texto que nós lemos aqui, trabalhamos, há verbos conjugados sempre utilizando pronomes no plural. Façam morrer. Vocês também andaram. Abandonem igualmente. Não mintam uns aos outros. Vocês se despiram da velha natureza, se revestiram da nova natureza. Nós precisamos aprender, amados, a valorizar o corpo de Cristo. E a gente valoriza muito pouco. Para terminar, por exemplo, a Nancy Pearson escreveu um livro chamado Ame o Seu Corpo. Uma tradução, não sei se tem em português, a citação que eu estou fazendo é de um pastor, um jovem pastor lá de Campinas. Os cristãos são chamados, amados, a formar uma sociedade modelo, a igreja local. Essa sociedade nova é para demonstrar ao mundo essa interação entre individualidade e relacionamento, unidade e diversidade. Esse jovem pastor que faz essa citação é pastor de jovens da Igreja Batista da Fonte, lá de Campinas. Fonte, parece, Igreja Batista Fonte, antiga IBCU, Igreja Batista Cidade Universitária. E esse jovem desenvolve num livro, um livro eu li, chamado Jovem Também é Igreja, Princípios Bíblicos para o Ministério com Juventude. Muito interessante o livro. E daí ele termina o livro falando sobre essa importância, sobretudo no contexto de jovens, dos jovens se sentirem parte de uma comunidade, de uma igreja. E da igreja ser uma igreja que acolhe pessoas, que abraça pessoas. E pessoas estranhas, esquisitas, problemáticas. Gente, enfim, que vem como filho pródigo, né? Fedendo a porco. Mas precisam ser acolhidas com o amor do pai, que vai ao encontro do filho, abraça, ainda providencia novas roupas, novas sandálias,
e um anel de autoridade. A igreja deve ser, esse jovem pastor diz, o Paulo, não apenas uma coleção de indivíduos, mas um corpo corporativo e integrado, unido por um bem comum. Não é à toa que quando Jesus, amado, estava prestes a morrer, ele fez a oração dizendo ao Pai: Pai, que eles sejam um como nós somos. Jesus pedindo ao Pai que eles sejam um como nós somos um. Em outras palavras, é como Jesus disse o seguinte: olha, como nós temos na Trindade aqui uma relação tão perfeita. O Senhor é Pai, eu sou Filho, e tem o Espírito Santo, que é legal a beça. Já que a gente vive tão bem entre nós três, nessa comunhão trinitariana, que os membros da Igreja de Jesus também vivam assim. Que amem a Deus, que se envolvam na igreja, que cresçam em meio à diversidade, que confrontem e confortem uns aos outros, que busquem a unidade, que deixem de lado tudo aquilo que não testemunhe de quem Deus é e de quem somos nele. Certamente, queridão e queridona, essa é a marca. Dando um clique, Iago. A nova vida em Cristo rompe com o modo de viver do nosso passado sem Cristo. Porque o nosso passado sem Cristo foi vivido na esfera do individualismo, do personalismo, do farinha pouca, meu pirão primeiro, do bateu, levou. E aí a lógica do reino é totalmente outra. Eu sirvo o meu irmão. Se ele me obrigar a andar uma milha, eu caminho com ele duas. Se me bate numa face, eu ofereço a outra. Eu levo as cargas do meu irmão. Eu estou junto e misturado. A vivência do corpo de Cristo faz com que aquilo que você tem que deixar morrer, fazer morrer, e aquilo que você tem que abandonar se torne possível e mais fácil. Que um vai ajudar o outro, um vai servir o outro, mas a gente não pode deixar de estar junto. A gente não pode deixar de viver assim, como corpo. Somos corpo. E assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. É isso que nós precisamos, amados. O não mintam uns aos outros, que Paulo diz aqui, tem muito disso. Vamos ser uma comunidade de verdade, de gente autêntica. Se está triste, chora. Se está feliz, ria. Se está quebrado, vem no culto para consertar. Se está inteiro, vem no culto para celebrar. Uns precisando dos outros. Uns sendo médicos dos outros. Médicos feridos, pecadores perdoados que perdoam. E assim, amados, Cristo será tudo em nós e estará em todos, mais um plural. Você não vai sair daqui nessa noite dizendo o seguinte: Cristo está comigo. Não, Cristo está conosco. Em todos.
Vamos valorizar a importância da igreja do Senhor Jesus. Você consegue pensar nisso? Abaixando a sua cabeça, dizendo o seguinte: eu preciso desse corpo. Como o discipulado das irmãs, o discipulado dos homens, o discipulado dos jovens, o discipulado dos adolescentes, o discipulado dos juniores. Como nós precisamos viver isso? Uma igreja cujos membros amados não faltem cultos porque querem ficar em casa sem fazer nada, mas que tenham prazer de estarem aqui. Nesses dias lá no Bracuí, nós queremos ter essa proposta para os nossos jovens. Gostar de estar junto, porque Deus gosta de gente, amados. E nós precisamos gostar de gente também. Ah, pastor, eu gosto de ficar no meu canto. Sim, tem momentos de ficar no canto. Mas tem momentos também de você sair do canto para ajudar alguém que está lá no outro canto. Para que vocês se unam. Um apoie o outro. Um ministra o outro. Um ore pelo outro. Eu falei no início da minha fala que eu perdi o ônibus em Volta Redonda. Coisas de Deus. Acabei ligando para um colega, tomamos um café. 3 pastores. Um deles recentemente operado. Teve uma diverticulite aguda, coisa séria. Pastor Marcelo, tomando aquele café e celebrando. Ele está com aquela bolsa ainda, vai precisar fazer uma outra cirurgia, um incômodo. Mas como foi bom saber, Marcelo, Deus está com você, meu queridão. Deus permitiu que eu perdesse um ônibus para ganhar esse tempo de comunhão aqui. Porque gente precisa de gente. De gente. Como Deus faz as coisas, amados. Eu não visitaria, não teria tempo. Meu amigo, mas como é que eu vou... Mas Deus me colocou ali, naquela situação, para dizer: meu filho, vai ficar sozinho na rodoviária, choramingando pelos cantos, igual um filho das trevas, um filho da desobediência? Vá conectar-se, envolver-se com pessoas, porque eu gosto de gente. E eu quero que você goste também de estar com gente. Sabe por que você foi para aquele hospital fazer aquele exame chatíssimo? Para você conversar com a pessoa do leito do lado. Para você saber da dor, para você conversar, para você estabelecer contato. Sabe por que você está naquele trabalho seu, que você está dizendo: meu Deus, que trabalho horrível? É porque você é o único que dá bom dia à secretária e dá uma palavra a ela de bênção quando começa o dia dela. E um dia, amados, você vai saber que o fato de você ser uma pessoa cortês e educada no nome do Senhor Jesus marcou aquela vida. Não reclame daquilo que você está passando. Aproveite a oportunidade para tocar em pessoas, para ser canal de bênçãos, para ser um vaso de bênçãos. Você já parou para pensar nisso? Ah, pastor, passei o dia todo no banco, passei o dia todo, mas você ministrou na vida de alguém? Você compartilhou de momentos com alguém significativos? A melhor forma de você vencer o pecado é você viver para o outro. Viver para o outro. Deus, muito obrigado por essa mensagem. O que éramos antes, o que somos agora. E a gente precisa aprender isso, Deus meu, por favor, Deus meu, por favor. Faça a gente sair do nosso cantinho, sair da nossa bolha, sair desse lugar que nos limita a visão. Entender que existem pessoas precisando de um toque, de uma palavra. Você vai sair daqui nessa noite, você vai procurar alguém que não esteve no culto, mas você não vai falar simplesmente assim: ah, faltou o culto, perdeu o culto. Você vai falar o seguinte: olha, meu querido, minha querida, você é uma bênção, quero orar por você.
hoje no culto o Senhor liberou uma palavra, uma exposição que nos trouxe a verdade daquilo que precisamos deixar morrer e abandonar. Eu quero oferecer esse trecho da mensagem para você. Eu quero orar por você. Eu quero estar junto com você. Faz isso, queridão. Faz isso, queridona. Faz isso. Vive em função do outro. Faz algo de diferente para o outro. Estenda a mão para o outro. Deixa o outro chorar no teu ombro. Compartilha. Momentos, histórias. Vida na vida. Deus, obrigado, Deus. Obrigado porque temos uma igreja, temos um lugar para chorar. Temos um grupo para se importar com a gente. Deus, eu rogo pelos jovens que vão estar com a gente amanhã, outros que ainda estão em dúvida, mas quem sabe, ó Pai, ainda hoje, ouvindo aqui. Ser com as irmãs, meu Deus. Algumas delas vão ter que trabalhar, vão ter que estar envolvidas em outras frentes, mas dá graça para elas vencerem. Ser com os nossos irmãos. Alguns deles vão estar em atividades também ferrenhas, pesadas. Vá à frente, Senhor. Amém. Vá à frente. Deus, como igreja, a gente quer viver isso. A Páscoa era uma festa comunitária, era uma festa familiar. Assim como havia o sangue na porta das casas e o anjo da morte passava por cima, mas não fazia nada. Meu Deus, proteja as famílias dos teus servos e das tuas servas. Traga a vida, meu Deus. Que haja histórias compartilhadas. Que haja vitórias testemunhadas. Deus, obrigado porque o Senhor nos deu uma igreja para pertencer. Obrigado, Deus. Manter-nos unidos nesse mover. Mover de Deus. Mover dos céus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ore silenciosamente. Diga a Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse impacto que eu recebi nesta noite. Para viver a nova vida que Cristo tem para mim.